Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos começar a apostila número 4 do quarto bimestre e último do ano, né? Então vamos lá, capítulo 13, neoliberalismo, globalização e a crise socialista. Nesse capítulo, nós vamos estudar mudanças significativas da sociedade contemporânea, que passou no fim da década de 1980 e início da década de 1990. Tais mudanças atingiram a política e a economia global, abrindo espaço para uma série de novas configurações. Aqui, organizando a história, página 3, vamos relembrar um pouquinho a política e a economia do liberalismo, século XIX. A política era fim dos privilégios políticos da aristocracia, controle de poder do Estado por vias constitucionais, defesa das liberdades individuais e divisão equilibrada dos poderes políticos. Na economia, não intervenção do Estado na economia, autorregulação do mercado sobre a economia, quer dizer, mão visível, invisível do mercado, ênfase no trabalho produtivo em relação à aquisição das áreas maiores de terra dos fisiocratas. Então, isso dá uma leve lembrança do liberalismo, como ele acontecia no século XIX. Aqui embaixo tem umas questões para vocês fazerem. E na página 4, nós vamos começar falando do neoliberalismo, modelo liberal reinventado. Ao final da década de 70, o termo neoliberalismo passou a ser utilizado para designar uma forma de pensamento econômico e político inspirado no liberalismo tradicional do século XIX. A ideia era criar um novo neoliberalismo político e econômico que fosse capaz de resolver os problemas pelos quais a economia passava. As principais causas levantadas por economistas e políticos para resgatar as ideias do liberalismo naquele momento foram o crescente endividamento público, o baixo crescimento econômico, o inchaço dos governos e o enfraquecimento da iniciativa privada e da livre iniciativa. A iniciativa privada, gente, quando eles veem que eles não podem confiar naquele país para eles estarem investindo e estarem aplicando, eles deixam simplesmente de aplicar. Se eles já têm alguma indústria aqui no Brasil, por exemplo, eles vão procurar fazer o quê? Manter aquela indústria, mas não vão aplicar dinheiro, porque eles não sabem como que está a economia do país. Se não há investimento nessa economia do país, quer dizer, não há mudanças de quadro econômico. Então, os economistas acabam por não investir mais dinheiro naquele país. Para esses pensadores, a maior parte oriunda da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, o grande problema era o excesso de intervenção do Estado e a falta de liberdade para os mercados. Quer dizer, o governo ele interferia demais nas ações e não deixava os comerciantes trabalharem, o mercado funcionar, né? Tanto empresários, comerciantes e assim por diante. As intervenções do Estado nos mercados, uma vez criado, devem ser mantidas num nível mínimo, quer dizer, eles não podem estar interferindo toda hora nessas ações, porque, de acordo com a teoria, o Estado possivelmente não possui informações suficientes para entender devidamente os sinais do mercado, os preços, e porque poderosos grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado, particularmente nas democracias, em seu próprio benefício. No ano de 1989, as ideias neoliberais foram organizadas em uma espécie de receituário para que pudessem ser explicadas por diversos países. Organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial elaboraram um documento com uma série de medidas neoliberais.
indicadas aos governos como estratégia de retomada econômica. Essa reunião ficou conhecida como Consenso de Washington. A partir de então, esse modelo econômico e político começou a ser propagado pelo mundo. O neoliberalismo tinha como principais ideias a redução do papel do Estado na economia por meio da privatização de empresas públicas, a implementação de políticas de contenção da inflação, o corte de gastos e investimentos estatais para reduzir dívidas públicas, o enfraquecimento do poder político dos sindicatos. Agora que você conheceu um pouco das principais ideias neoliberais que surgiram na década de 1970, estabeleça uma comparação entre elas e o princípio do liberalismo criado nos séculos XIX. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre as duas visões? Converse sobre o assunto com um colega. Essa daqui, na realidade, vocês vão tirar as próprias conclusões, porque não dá para conversar com os colegas. Consolidação do modelo neoliberal. As duas principais nações capitalistas do mundo na época, Estados Unidos e Inglaterra, tiveram papel decisivo na divulgação do modelo neoliberal. Os Estados Unidos eram governados por Ronald Reagan e a Inglaterra tinha como primeira-ministra Margaret Thatcher, que são as fotos que estão aqui do lado na página 6. O governo de Thatcher, de 1979 a 1990, ela era conhecido como mãos de ferro, gente. Parece que não, hein? Mas eu vivi nesse momento. Eu via pela televisão tanto a Margaret Thatcher como o Ronald Reagan. No caso da Inglaterra, a aplicação de políticas neoliberais chamou a atenção do mundo, pois o país vivia um estado de bem-estar social desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com grandes investimentos em políticas públicas e programas sociais. Margaret Thatcher se elegeu prometendo resolver os problemas econômicos ao reduzir o papel do Estado na economia. Isso incluía, portanto, mudanças em programas sociais e gastos públicos. Ela enfrentou forte resistência por parte de setores organizados da sociedade britânica, em especial dos sindicatos. Ainda assim, conseguiu viabilizar reformas que reduziram benefícios sociais para diminuir os gastos públicos. Seu estilo forte e persistente lhe rendeu o apelido de Dama de Ferro. Um dos exemplos de política neoliberal durante o seu governo foi a privatização das minas de carvão da Inglaterra. O argumento da primeira-ministra foi de que as minas não eram lucrativas e, na prática, funcionavam como um peso para o Estado. Os mineiros, por sua vez, argumentaram que as minas poderiam ainda gerar riqueza e que a privatização causaria demissões em massa, acentuando problemas sociais. Alguns afirmavam que o interesse do governo na privatização estava enfraquecido do movimento sindical, pois para os neoliberais as demandas dos sindicatos aumentavam ainda mais os gastos públicos. Entre 1984 e 1985, uma greve nacional foi comandada pelos mineiros, marcada por enfrentamentos entre manifestações e políticas. A greve durou quase um ano e chamou a atenção da opinião pública internacional. No fim desse processo, Thatcher atingiu seu objetivo e as privatizações aconteceram. Quer dizer, não adiantou eles fazerem greve durante um ano, que assim que foi liberado, ela voltou a fazer a privatização. Os mandatos... Ai, gente, desculpa, não sei o que está acontecendo, acho que não dormi bem. Os mandatos de Thatcher foram marcados por reformas e embates entre governo e sociedade. Seus defensores argumentavam que ela conseguiu retomar o crescimento econômico no país, enquanto seus críticos consideravam que esse crescimento teve um custo social e não conseguiu promover empregos nem diminuir a desigualdade. Esse é um dos debates mais recorrentes a respeito do neoliberalismo. O governo Reagan, ele foi de 1981
a 1989. Ronald Reagan é autor de uma frase que resume o pensamento neoliberal. Em seu discurso de posse da presidência dos Estados Unidos, disse que, naquele momento de crise, o governo não era a solução, e sim o problema. Na prática, estava afirmando que era necessário reduzir o papel do Estado na economia para que o país voltasse a crescer. Sua política econômica era apoiada em 4 pilares, que serviram de modelo para outros governos: redução dos gastos públicos, redução de impostos sobre renda, menor regulação na economia e controle da inflação. Por outro lado, os gastos militares aumentaram consideravelmente em seu governo, principalmente em virtude dos investimentos da Iniciativa Estratégica de Defesa. Esse programa era popularmente conhecido como Guerra das Estrelas. Tratava-se de uma estratégia de defesa com armas espaciais que pudessem impedir um ataque nuclear soviético aos Estados Unidos. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, organizações internacionais como o FMI pregaram a necessidade de que as nações em desenvolvimento aderissem às políticas neoliberais, como forma de gerar equilíbrio financeiro e desenvolvimento econômico. Muitas dessas nações buscaram seguir esse caminho na década de 90, como foi o caso do México, Argentina e, como veremos mais à frente, o Brasil. Aqui na página 8 nós temos exercícios, de 1 a 4, mudanças no bloco socialista. Na década de 80, a União Soviética passava por dificuldades políticas e econômicas. O modelo político adotado nos países que faziam parte do bloco socialista não é possível, liderado pela Rússia, estava desgastado, embora tivesse havido tentativas de reformas políticas, como quando Nikita Khrushchev, primeiro-ministro soviético entre 1953 a 1964, expôs ao mundo os crimes contra a humanidade cometidos pelo governo de Stalin. O regime continuava relativamente fechado. Além dos problemas políticos, a União Soviética enfrentava grandes dificuldades para modernizar economicamente em razão do isolamento imposto pelo bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Por outro lado, havia impedimentos internos, pois a burocracia do regime soviético dificultava as mudanças econômicas. Diferentemente do que ocorreu em outros períodos, como na crise de 1929, nos anos de 1980, o bloco socialista sentiu os efeitos de diversas crises enfrentadas pela economia global. O socialismo real, porém, agora enfrentava não apenas seus próprios problemas sistêmicos insolúveis, mas também os de uma economia mundial mutante e problemática na qual se achava cada vez mais integrado. Em 1986, o acidente nuclear de Chernobyl desgastou ainda mais a União Soviética, interna e externamente. Tentativas de reforma soviética. Em 1985, Mikhail Gorbachev foi escolhido pelo Congresso do Partido Comunista para ser o primeiro-ministro da União Soviética. Ele assumiu o cargo em um momento de grande dificuldade e passou a defender a necessidade de uma série de reformas que modernizasse o bloco socialista, tanto na política quanto na economia. Em 1986, apresentou para o mundo seus 2 principais projetos de mudança, Glasnost e Perestroika. E até durante um tempo, viu, gente, esses termos acabou virando um pouco de piada também no mundo. A perestroika, a glasnost, isso porque naquela época não tinha internet que a gente tem hoje, porque se tivesse, tinha virado meme. Então, os termos não virou meme porque nós não estamos nessa época, porque se tivesse, tinha virado. Na segunda aula a gente continua, ok? Para terminar esse capítulo. Tchau!